Pessoal, durante a simulação de voo, vocês se depararam com a questão de lógica matemática. A questão é a seguinte: ele apresenta uma tabela verdade e faz a pergunta: qual operação lógica descreve a tabela verdade da função z, aqui na nossa terceira coluna, cujos operandos são a e b, aqui na primeira e na segunda coluna? Ele me dá 5 opções. A operação lógica é a disjunção, a conjunção, a disjunção exclusiva, bicondicional, condicional. Embora seja uma questão relativamente simples, ela pede que a gente conheça todos os operadores. Então, a gente vai fazer uma revisão em cima disso. Os nossos operadores, ou os nossos conectivos, são a negação, e aí tem a simbologia de cada um, a negação, a conjunção, que é o ezinho, a disjunção, que é o ou, a disjunção exclusiva, que é o ou exclusivo, o condicional, que é o se então, e o bicondicional, que é o se, somente se. A gente vai entrar em cada um deles para ver como é que eles funcionam. O primeiro deles é a negação. A negação é muito simples, ele precisa de apenas uma proposição e ele inverte o valor lógico. Então, se, por exemplo, eu tenho que a minha proposição é verdadeira, se eu negar, eu vou ter ela como falsa. Se eu tenho que a minha proposição é falsa, se eu negar, eu vou ter ela como verdadeira. Então, o conectivo não altera o valor lógico da proposição. Então, a tabela verdade da negação é essa apresentada aqui do lado. A conjunção é o i, que a gente está bastante acostumado a usar ele, né, na programação, e ele nos diz o seguinte: o conectivo i requer que os dois eventos ocorram obrigatoriamente. Nesse nosso exemplo, são dois exemplos. O primeiro, são dois eventos, né? O primeiro, Elaine faz almoço e Marcos vai à escola. Quando eu tenho o ezinho, eu preciso que todas as proposições sejam verdadeiras para ter um resultado verdadeiro, tá? Então, aqui nesse exemplo, a gente cita dois, mas, na verdade, podem ser quantas proposições eu tiver. Se eu tiver 50 proposições, para que o ezinho retorne verdadeiro, eu preciso ter 50 proposições verdadeiras. Essa aqui é a nossa tabela verdade. Então, vamos ver como é que ela funciona. Verdadeiro e verdadeiro dá verdadeiro. Por quê? Porque eu tenho todas as proposições verdadeiras. Daqui para baixo, vocês podem ver que eu sempre vou ter um falso, ó, verdadeiro e falso, falso e verdadeiro, falso e falso. Então, se eu tiver um falso, ele já transforma o resultado da minha operação como falso. Então, o ezinho vai ser verdadeiro se todas as proposições forem verdadeiras. Quando a gente tem a disjunção, a gente tem o ou, um ou outro. Na disjunção, eu preciso ter pelo menos uma proposição verdadeira. Então, se eu tiver, dentre quantas forem, uma verdadeira, eu vou transformar, a resposta da minha operação vai ser verdadeira. Então, por exemplo, no exemplo do i, se eu tivesse 50 proposições e tivesse uma falsa, ele já transformava a minha operação toda em falsa. Na disjunção, se eu tivesse 50 proposições e tiver uma verdadeira, ele já transforma o meu resultado em verdadeiro. Então, vamos ver aqui a tabela verdade. Ó, verdadeiro e verdadeiro? Verdadeiro. Por quê? Porque eu tenho pelo menos um. Verdadeiro e falso? Verdadeiro, porque eu tenho um verdadeiro aqui. Falso e verdadeiro? Verdadeiro. Então, na disjunção, só vai dar falso quando todas as minhas proposições forem falsas. A gente também tem a disjunção exclusiva. Na disjunção exclusiva, eu preciso ter um verdadeiro e um falso. Vocês podem ver que aqui na minha tabela verdade, quando eu tenho verdadeiro e verdadeiro, a resposta é falsa. Porque na disjunção exclusiva, eu preciso que obrigatoriamente haja o ou, um ou outro, verdadeiro ou falso, falso ou verdadeiro. Então, aqui em verdadeiro e verdadeiro vai dar falso, falso e falso vai dar falso. Na disjunção exclusiva, eu só vou ter verdadeiro se eu tiver verdadeiro e falso. Ok? O próximo é a condicional. Na condicional, a gente tem uma relação unilateral entre as proposições, ou seja, a segunda proposição, ela depende da primeira, tá? Então, se Maria mergulhou, então ela vai se molhar. Então, essa aqui é a nossa condicional. Na condicional, a gente tem a seguinte questão. Como a segunda, ela depende da primeira,
ela vai ser verdadeira quando a primeira e a última forem verdadeiras, porque se elas dependem, né, se Maria se mergulhou, então ela vai se molhar. As duas têm que ser verdadeiras. Quando a primeira for falsa, e isso por quê? Se a gente tem uma relação aqui entre elas, se eu tenho que a primeira proposição é falsa, fica impossível de eu saber o que vai acontecer na sequência. Então, se a primeira for falsa, independe se a segunda é falsa ou verdadeira, o resultado sempre vai ser verdadeiro. Por quê? Porque não dá para a gente montar essa relação se eu tenho uma primeira proposição falsa. Essa condicional, ela só vai ser falsa quando a primeira for verdadeira, então realmente Maria mergulhou, e a segunda for falsa. Por quê? Porque se eu tenho uma relação unilateral, não dá para ela ter mergulhado e não se molhado, tá? Então, na condicional, a gente vai ter um falso somente quando a primeira for verdadeira e a segunda for falsa. Tem uma regrinha que eles usam muito, tipo um macete, né? Que fala que na condicional, a gente usa a regra da Vera Fischer. Se eu tiver um V e um F, é a única vez em que a condicional vai dar falso. Por último, nós temos a bicondicional. A bicondicional, se a gente for ver aqui a simbologia, uma setinha aqui para os dois lados, ela já mantém uma relação bilateral entre as proposições. Ou seja, se a primeira for verdadeira, a segunda tem que ser verdadeira. Se for verdadeiro, verdadeiro. Se a primeira for falsa, a segunda tem que ser falsa. Porque aqui a gente tem uma relação bilateral. Então, como que fica isso na tabela verdade? Verdadeiro e verdadeiro vai dar verdadeiro, porque ele é bilateral, as duas foram verdadeiras. Verdadeiro e falso vai dar falso. Por quê? Porque não dá para essa aqui ser verdadeira e essa ser falsa, e nem o contrário, já que isso aqui é uma relação bilateral. Agora, se isso aqui tudo for falso, então a nossa resposta é verdadeira. Por quê? Porque falso e falso quer dizer, olha, realmente ele não tem três lados e ele não tem três lados e também não tem três ângulos. Então, isso aqui é verdadeiro. Então, esses são os nossos operadores. Vamos voltar para a nossa questão. Qual operador está sendo usado nessa tabela? Vamos ler um por um. Primeiro, a disjunção. A disjunção é o ou. Então, o que o ou faz? Vai ser verdadeiro somente se eu tiver pelo menos um verdadeiro dentre as proposições. Se a gente observar aqui a primeira linha da nossa tabela, a gente já vê que, então, não é uma disjunção, porque eu tenho falso e falso e deu verdadeiro. Lembra, disjunção, eu teria que ter pelo menos um verdadeiro aqui para a resposta ser verdadeira. Vamos para o próximo. Conjunção. A conjunção é o i. E o que a regrinha nos diz? O i, para ser verdadeiro, eu preciso que todas as proposições sejam verdadeiras. Então, a gente também mata essa letra B na primeira linha, não preciso nem analisar a tabela verdade inteira. Se aqui eu tenho que FF é verdadeiro, então eu já sei que a gente não tem uma conjunção, porque no I, FF dá falso. Vamos descer mais um pouco. Disjunção exclusiva. A disjunção exclusiva é o ou exclusivo. No ou exclusivo, eu preciso ter obrigatoriamente o ou, né? Um ou outro, verdadeiro e falso. A gente também, na primeira linha, já descobre que não é disjunção exclusiva. Porque FF na disjunção exclusiva vai dar falso. Só vai dar verdadeiro se eu tiver um F e um V, ou um V e um F. Beleza? Vamos para a letra D. Bicondicional. A regrinha do bicondicional nos diz que a gente tem aí uma relação bilateral. Então, FF vai dar V, V e V vai dar V. Então, se a gente observar, na primeira linha, pode ser uma bicondicional. Vamos dar sequência. Na segunda linha, já me fala aqui, ó, F e V é V. Isso atende a bicondicional? Não. Por quê? Porque na bicondicional, FF é verdadeiro, FV é falso, V e F é falso, V e V é verdadeiro. Então, a gente já sabe que também não é a bicondicional. Só não sobrou a condicional, então, condicional é a resposta correta, mas vamos analisar a tabela verdade. Na condicional, lembra da regrinha da Vera Fischer? A gente só vai ter falso se for a primeira verdadeira e a segunda falsa. Então, vamos analisar. Falso e falso, verdadeiro, está correto dentro da condicional. Falso e verdadeiro, verdadeiro, correto. Verdadeiro e falso, falso, correto. Verdadeiro e verdadeiro, verdadeiro. Tá? Então, essa resposta aqui é a condicional.